Agosto recebe a cor laranja para conscientizar sobre a esclerose múltipla. A doença é crônica e acomete cerca de 40 mil pessoas no país. A maioria são jovens. Sobre este assunto eu converso hoje com o neurologista Marco Aurélio Fraga Borges. Boa tarde, doutor. Boa tarde, eu gostaria de agradecer pelo convite para essa entrevista, explicar um pouquinho mais sobre essa doença que está cada vez mais prevalente no nosso meio. A gente que agradece. Vamos começar entendendo, né, o que é esclerose múltipla. Sim, para ficar mais fácil, vou explicar o seguinte: é uma doença autoimune, né? Muitos hoje em dia já têm contato com esse termo, que significa que é uma doença inflamatória e que ela é provocada, né, essa inflamação provocada pelo próprio organismo. Bom, e é uma doença inflamatória crônica, ou seja, ela tem um início e uma continuidade, né? Como se torna uma doença crônica, é uma doença que precisa de um tratamento cronicamente. E como é que essa doença se manifesta? Quais são os primeiros sintomas? Bom, é interessante isso na esclerose múltipla, né, que o próprio termo já fala sobre esse múltiplo, essa multiplicidade de sintomas que você pode ter inicialmente. Então, assim, alteração visual, uma dificuldade para urinar, uma dificuldade para movimentar um braço, para poder movimentar a perna, uma perda de sensibilidade que você pode ter dentro da região do tórax, da região do abdômen, na perna. Há sintomas, às vezes, que manifestam com dor, como, por exemplo, o que a gente conhece de neuralgia do trigêmeo, que dá uma alteração da sensibilidade de um lado do rosto e com muita dor. Essa perda visual, que normalmente é dolorosa, você sente uma baixa de visão, você não consegue enxergar normalmente de um lado de um olho, e normalmente com dor a movimentação do olho. Esses são os principais sintomas iniciais. E é interessante que, às vezes, assim, é interessante que esses sintomas, normalmente, quando iniciam, duram mais de 24 horas, mas, mesmo assim, você tem um atraso grande na procura do sistema de saúde, né? Claro que hoje em dia é muito mais conscientizado, né? As pessoas procuram realmente, assim, com um pouco mais de rapidez, mas, mesmo assim, no geral, o acesso ainda demora, né, e acaba se atrasando o diagnóstico também. Então, só para você ver, é variado o número de tipos de sintomas, mas todos são sintomas neurológicos. Dormência, formigamento, uma alteração uma perda de sensibilidade, uma perda de força, uma perda de visão. Mas, assim, para facilitar, é bom que ela é principalmente comum em pessoas jovens, dos seus 20 aos 40 anos. Então, essa é uma característica que é importante para lembrar o grupo de pessoas que é mais suscetível. E eu queria entrar justamente nesse ponto. Por que os jovens são os mais acometidos? Bom, nessa fase, claro que o sistema imunológico está trabalhando a todo vapor, funcionando normalmente. Eu falei que é uma doença inflamatória, mas não é porque o sistema imunológico funciona aquém, né? Não tem uma imunossupressão, mas ele funciona de forma desorganizada e desordenada. E o que a gente tem que propicia? Provavelmente, no período da infância e na adolescência, o contato de um sistema imunológico, né, que é determinado lá geneticamente, associado a alguns fatores ambientais, propiciam o aparecimento da doença, certo? Então, assim, provavelmente esse desenvolvimento ocorre por volta dessa idade, da infância e da adolescência. Então, aí você imagina, eu tenho lá uma suscetibilidade genética que está lá no meu HLA, que é o meu sistema, digamos, que organiza a minha imunidade. Aí eu estou lá com esse gene pronto. E aí eu tenho um estímulo ambiental, por exemplo, tabagismo, obesidade, muito alimento processado, enlatado, ou quando você tem, por exemplo, alguns quadros infecciosos, por exemplo, a mononucleose, ela é um fator de risco no contato com o organismo, no desenvolver a doença. Então, todos esses estímulos ambientais, principalmente do nosso dia a dia, né, da modernidade, digamos assim, podem ser fatores de risco para o desenvolvimento. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás. Acho que esclareceu muitas dúvidas e também trouxe um alerta importante para as pessoas. Muito obrigada e uma boa tarde.
Só deixar um recado que é importante lembrar que é uma doença que tem tratamento. Por conta do número de pessoas que você tem hoje em dia, felizmente, você tem tratamento e para que essas pessoas possam ter uma vida mais próxima do normal possível. É isso, muito E obrigada. agradeço o convite. Muito obrigada, boa tarde.